Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus nos abençoe. Hoje eu quero mandar um abraço especial para o assinante do nosso canal da cidade de Xinguara, no estado do Pará, a Elisomar. Ela faz parte da Pastoral da Acolhida e hoje ela me fez um relato pessoal da sua vida e como o nosso canal o ajudou num momento tão difícil que ela estava passando. Então, quero agradecer, Elisomar, pelas suas palavras tão gentis com a nossa pessoa, com o nosso canal, e que Deus possa te abençoar e que você possa voltar ao serviço da Pastoral da Acolhida na nossa paróquia de São José Carpinteiro. Deus quer que nós o sirvamos com todo amor. E eu sei que esse amor está no seu coração e que Deus está te tocando nesse momento para que você possa voltar a servi-lo a Deus e a nossa igreja. Um grande abraço e que Deus te abençoe. E hoje, meus irmãos, é quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2020. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 7, versículo do 14 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem coisas más, que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje o Evangelho nos traz essa continuidade do Evangelho de ontem. Ontem nós iniciamos o capítulo 7 de São Marcos, quando os fariseus, os mestres da lei, vieram até Jesus e viram que os discípulos comiam sem lavar as mãos. E aí diziam que eles estavam comendo algo impuro, porque era pela tradição judaica, eles tinham que lavar as mãos, se fosse para as praças, tinham que tomar banho, tudo aquilo que foi explicado no Evangelho de hoje. E Jesus, hoje nós vemos que Jesus vai chamar a multidão para perto dele e ele vai dar o verdadeiro ensinamento. Não essas tradições humanas que os judeus estavam cobrando dos discípulos de Jesus, de lavar as mãos antes das refeições. Jesus vai dizer: o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. E aqui nós vemos que, meus irmãos, muitas pessoas acham que tem animais impuros, comidas impuras, comidas que não se pode comer. Nós devemos lembrar de São Pedro no Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 14, se eu não me engano, que São Pedro teve fome. E ele teve uma visão do Espírito, onde descia uma toalha do céu, onde estavam ali todos os animais. E ali répteis, quadrúpedes, aves, estavam todos ali.
e uma voz disse que era para ele matar e comer. E ele disse que não ia comer algo impuro. E a voz vai dizer que não era para tornar impuro algo que Deus já havia purificado. São Pedro entendeu porque ele estava em Jope e foi enviado a ser chamado para ir até a casa de Cornélio, um centurião, e não era permitido para um judeu entrar na casa de um estrangeiro. Ele era um centurião romano, mas era um homem temente a Deus. E um anjo havia aparecido e disse que era para poder ele chamar Simão Pedro para ir à sua casa. E Simão Pedro assim vai até a casa daquele homem, aquele povo que escuta a pregação de Pedro, desce o Espírito Santo sobre eles, e aí, meus irmãos, Pedro vai batizar com a água, em nome de Jesus, todos aqueles que já haviam sido batizados pelo Espírito. Aqui Jesus fala a mesma coisa. Nós não devemos ter medo, porque Deus criou tudo que existe nesse mundo, nessa terra, para o homem, para o nosso sustento, para a nossa vida. E nós não podemos achar que algo é impuro, porque se fosse impuro, Deus não tinha criado. Então, meus irmãos, Jesus vai dizer que aquilo que entra pela boca vai parar no estômago e depois vai para a fossa. Mas nós devemos nos preocupar com o que sai do nosso coração. O que nós ingerimos como alimento não chega no coração, não atinge o nosso coração. E o que nós devemos preocupar é com o nosso coração. Aqui mora a graça de Deus. Deus habita no nosso coração. Por isso que Jesus vai dizer que do nosso coração é que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, os assassínios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro e elas tornam impuras o ser humano. Muitas vezes guardamos a tradição do que entra pela boca, mas não zelamos do principal, que é o do nosso coração e da nossa vida no amor de Deus. Que nós possamos ser libertados da escravidão do pecado, da escravidão das paixões, e que nós possamos ser verdadeiramente libertados pelo verdadeiro sacrifício de Cristo na cruz, por esse dom de amor que deu a sua vida por cada um de nós, e que nós não tenhamos medo, assim como o anjo de Deus disse a São Pedro, para não tornar impuro aquilo que Deus já tinha purificado, que nós também, pelos preceitos humanos, não tornemos impuro tudo aquilo que Deus já purificou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, e Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.